Assim como o Natal, a Páscoa também é uma das datas mais importantes para a igreja cristã no mundo todo. O dia da morte e ressurreição de Jesus é celebrado nas igrejas com apresentações de teatro e musicais, trazendo à memória o ministério de Cristo para a salvação da humanidade. Por isso, a Companhia de Artes Standard Center da MSBN Atlanta está preparando uma apresentação especial para esse domingo de Páscoa. Tanto a Páscoa quanto o Natal são momentos muito importantes para nós, né? Enquanto igreja, enquanto uma igreja de brasileiros, é um período em que a gente se sente mais próximo de casa. Então é tradição que a gente tenha um musical de Natal, um musical de Páscoa. E a nossa companhia, o Standard Center da MSBN, a gente costuma sair um pouco fora da caixinha. E esse ano não é diferente. Ano passado a gente fez o Verbo e Cruz, que era um pouco mais tradicional dentro do que a gente conhece de uma cantata de Páscoa. Esse ano é completamente diferente de tudo que você pode imaginar relacionado a uma peça de teatro falando da Páscoa. Até que ele venha, tem a proposta de apresentar ao público um setor de profecias, que é responsável em catalogar as profecias ao longo do tempo, principalmente aquelas que previram a vinda de Jesus. É um setor de profecias fora do espaço-tempo, não é uma coisa convencional, então é uma ficção científica, né? Então o pessoal tem que vir com a mente aberta de entender o novo, e dentro disso esse setor eles catalogam as profecias. Então ali a gente tem cientistas do tempo, cientistas que trabalham com artefatos teológicos e historiadores e tudo mais. E aí chega uma confusão, porque as profecias começam a se cumprir e eles não querem ver o Messias morto. Então eles tentam correr contra o tempo para tentar, digamos assim, acabar com as profecias, mas a gente sabe o que acontece, né? Sempre que falamos de especial de Páscoa, imaginamos cenas de um teatro com Jesus sendo crucificado, sendo chicoteado e etc. Porém, aqui no especial de Páscoa da MSBN, o objetivo é mais profundo, é saltar aos olhos de todos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma das características dessa peça, desde o Natal, porque ela é uma continuação, ela começa no Natal e finaliza na Páscoa, é que ela é Bíblia do início ao fim. Foi uma peça feita com muitas pesquisas históricas, então tudo está muito embasado na Bíblia. A gente fala no início, né, que é um setor imaginário, que a gente utiliza daquilo que é lúdico, do poético para contar essa história, mas tudo que a gente diz é embasado na Bíblia, é embasado na história, naquilo que realmente aconteceu. E não tem problema se você não assistiu a apresentação de Natal da MSBN no ano passado. A Bruna nos contou um resumo de como foi o Natal e o que vem por aí. Então a peça de Natal começa nos 400 anos de silêncio. Então fazem 400 anos que esse setor não recebe uma palavra, até que algo muda e de repente uma profecia começa a se cumprir. E aí a gente acompanha todo o desenrolar da história até o nascimento de Jesus. E a partir desse momento, do nascimento de Jesus, tudo que aconteceu, quando ele foge de Herodes, até o momento de chegar lá no início do ministério de Jesus. Aí a gente para. Aí o setor começa a ficar louco novamente, porque, poxa, a profecia se cumpriu, o Messias nasceu, e agora o que está acontecendo? E a gente começa a ver alguns vislumbres do futuro, da morte, e eles não entendem o que acontece, e a gente finaliza a peça dizendo: essa história não termina aqui, a gente continua na Páscoa 2025. E agora a gente começa desse ponto, a partir de quando Jesus inicia o seu ministério, todos os milagres, e vamos acompanhar, e o final eu não vou contar, que vocês precisam ver. O Davi é um dos protagonistas da apresentação. Ele vai representar o Gabriel nesse especial de Páscoa. E mesmo sendo tão novo, talento ali é o que não falta. Como que você está se sentindo sendo um dos protagonistas dessa apresentação? É um estresse, vou ser sincero. No começo eu não sabia que ele era o protagonista e aí eu recebia também posse desse papel e assim, é uma responsabilidade, mas muito tranquilo, assim, eles facilitam muito pra gente, tem fluído bastante os ensaios, então tô bem. Qual que é a mensagem que vocês acham que as pessoas que estarão aqui assistindo vão poder receber? É uma mensagem muito importante, assim, a gente tem uma preocupação muito grande de entregar o texto de uma maneira que agrade ao Senhor primeiramente, porque é uma mensagem muito, muito forte mesmo do sacrifício de Jesus. A gente vai entender através, né, da trama da peça o significado do sacrifício. Então é um texto às vezes até um pouco pesado de dar, mas então a gente tem que ter muito compromisso com a palavra, a gente está orando bastante e esperamos grandes coisas através dessa peça, a gente espera que dê tudo certo. A maior igreja brasileira da Geórgia está se preparando para receber toda a comunidade brasileira que mora em Atlanta para assistir o seu especial de Páscoa nesse final de semana. Nós estamos em oração, jejum,
E nós temos os nossos irmãos do Ministério de Teatro que estão ensaiando e toda a igreja uma expectativa para receber a nossa comunidade. Pessoal, eu quero convidar todos vocês da nossa comunidade, famílias, crianças, jovens, adolescentes, para participar do nosso especial de Páscoa, peça Até Que Ele Venha, dia 20 de abril, às 10 horas da manhã, no 4121 da Kenton Road, sede mundial da MSBN. Você e sua família são muito bem-vindos, entrada gratuita. E para quem não está em Atlanta, mas quer assistir o musical, a Connect TV fez uma parceria com a MSBN Atlanta e vai transmitir ao vivo o especial de Páscoa nesse domingo, pelos seus canais no Brasil, em Portugal e para quem tem o aplicativo da Connect TV no sistema Roku da TV. Para baixar o aplicativo da Connect TV no sistema Roku é muito simples. Vá na página inicial da Roku e procure por Connect TV Atlanta. Faça o download e pronto! Agora você tem acesso a toda a programação da Connect TV no mundo. Tudo isso de graça. O especial de Páscoa da MSBN Atlanta será apresentado nesse domingo, dia 20 de abril, a partir das 10 horas da manhã nos Estados Unidos, 11 horas da manhã no Brasil e 3 horas da tarde em Portugal.